Mas a história que Jesus relatou diz que haviam dois homens, um que a Bíblia só chama de rico, não fala o nome, o outro Lázaro, e diz que ele era pobre. Aliás, pelo que demonstra no texto, ele era muito pobre. Ele chegava a mendigar, e nos parece também ser um homem doente, porque os cães vinham lamber-lhe as feridas, ou seja, ele não tinha condições nem de pagar um tratamento médico, certo? Além de comer as migalhas que caíam da mesa do rico, olha que ponto ele chegou, além de comer das migalhas do rico, os cães lambiam as feridas, ele não tinha como pagar um tratamento, né? Ou seja, ele tinha uma condição financeira muito aquém do desejável por qualquer pessoa. Esta era a situação. Segundo a descrição de Jesus, ambos morreram, só que cada um teve um destino diferente. Morreu o rico, foi sepultado, morreu o Lázaro e foi sepultado. Só para deixar bem claro aqui, este Lázaro não é o Lázaro amigo de Jesus que foi ressuscitado em João capítulo 11. Quem entende isso diz amém? Também para deixar claro, já me fizeram essa pergunta, então a gente precisa, comentar. Este Lázaro não é o Lázaro amigo de Jesus, mas enfim, ele morreu, ambos morreram, foram sepultados, que é o que se faz, o que é feito ao ser humano, tanto o rico quanto o pobre tiveram lugar de sepultura. Mas o foco da parábola é o que aconteceu com eles depois do sepultamento, ok? A Bíblia fala como eles viviam antes, e a Bíblia fala como eles viveram depois. A gente já vai chegar lá. Como eles viviam antes dependia da condição financeira de cada um. Um vive muito bem, outro vive escassez. Um vive prosperidade, outro vive escassez. A Bíblia diz que os pobres, Jesus falou isso, os pobres vocês sempre terão convosco. Nessa afirmação de Jesus, aliás, Jesus disse isso também porque já estava isso na lei de Moisés, que os pobres nunca deixariam de existir. A lei fala disso, e Jesus também falou que os pobres nunca vão deixar de existir. Claro que aquele que serve a Deus, a Bíblia diz assim, Davi testemunhou dizendo, eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem crê nessa promessa de Deus para você e para a sua família? Amém. Esta frase é uma observação de Davi, não significa que alguém não vai passar privação de algumas coisas. Foi uma observação de Davi. Davi observou, ele falou assim, puxa, eu era novo, hoje estou velho, nesse tempo todo de vida, nunca vi um justo desamparado e a descendência dele mendigar o pão. Davi nunca tinha visto isso, porque Deus cuida dos seus, amém? Jesus disse que, olha para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Olhe para os animais, olhe para os passarinhos não semeiam, mas não falta mantimento para eles. Se o vosso Pai que está no céu cuida dos passarinhos, cuida do lírio, quanto mais valem vocês do que os passarinhos? Ou seja, se Deus alimenta os passarinhos, Ele também alimentará você. Você tem sido sustentado pelo Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o homem desta parábola passou por escassez, a ponto de mendigar. E como ele mendigava, ele era enfermo, e nos parece que o rico não se importava com ele. Pelo que a gente leu aí, vocês leram, lendo assim, só o texto que está ali, dá para observar que o rico não se importava com aquele homem. Sem forçar muita coisa no texto, sem querer interpretar alguma coisa. Eu ensino para os meus alunos do curso de teologia, para os nossos alunos, eu falo o seguinte: quando você tem que interpretar demais um versículo para entender alguma coisa, desconfie,
Porque aquilo que está escrito ali, em primeira instância, é para ser entendido o que está escrito ali. Tem gente que faz um rodeio, né? Para explicar alguma coisa, faz um rodeio, vai lá no Japão, passa na Venezuela e volta para o Brasil. Para depois eles... Não, irmão, é o que está ali, é o texto que está escrito ali. Certo? Em primeira instância, a primeira instância de interpretação bíblica é essa. É o que está escrito ali. Então, pelo que está no texto, o homem nos parece não importar com aquele pobre. Mas enfim, eles morreram e foram para um lugar. Salomão disse que para onde vai o pobre, vai o rico, para onde vai o homem, vai o animal também. Salomão estava se referindo aqui, só para deixar isso muito bem claro, porque os espíritas têm uma interpretação deturpada deste texto, os espíritas eles não têm a Bíblia como norte para toda interpretação, não. Porém, em algumas coisas que lhes cabe uma interpretação distorcida, eles pegam aquilo ali e entendem do jeito que lhes favorece. Por exemplo, eles já têm um entendimento, eles já entendem assim, independente do que a Bíblia diz, já é o entendimento deles. Aí eles usam alguns textos na Bíblia para favorecer aquele entendimento, tá? Eles não procuram entender num todo, eles veem, eu quero um versículo que me leve a essa compreensão. Aí eles se deixam levar àquela compreensão, não o que o versículo diz. Um erro grave de interpretação bíblica, né? Mas enfim, estes homens, eles morreram e tiveram, ao ter as suas vidas aqui, uma vida de luxo, outra vida de pobreza, eles foram todos para um lugar só, como eu mencionei o que Salomão disse. Eles foram para onde vão os animais e para onde vão os seres humanos. Eles foram para onde vai o rico e para onde vai o pobre, ou seja, para o pó da terra. Só que nesse ponto aí, todo mundo é igual, todo mundo, até no pó da terra, todo mundo é igual. Mas depois do pó da terra, a vida continua. Eu sei que você crê que Deus tem uma vida muito melhor para você no céu do que aqui nessa terra, amém? Você que está em casa também crê nisso? Há um planejamento de Deus, há um propósito de Deus para depois daqui. Há um propósito de Deus para isso. Então a vida nossa, ela é diferente do rico, do pobre, né? Do negro, do branco, do asiático, do africano, do europeu. A vida pode ser diferente aqui, ela se torna igual no cemitério, e ela é totalmente diferente no pós-cemitério, no pós-sepulcro, no pós-pó. A Bíblia diz que foste feito do pó, e ao pó tornarás. Esta é a realidade que todos nós vamos enfrentar. Todos eles foram para o pó, tanto o rico quanto Lázaro, o pobre. Tanto que vivia regalias, não é pecado viver regalia, tanto que vivia regalia foi ao pó, quanto que vivia num sofrimento terrível foi para o pó. Nisso aí não há diferença no ser humano, não tem distinção, não tem diferença, todos eles vão para o pó, né? Isso aí não tem como, é o lugar onde todas as pessoas se tornam iguais. Na verdade, até no cemitério tem coisa diferente, que tem cemitério para rico e tem cemitério para pobre, não tem? Tem lugar que é um negócio mais luxuoso. Se a família pudesse, passava até ouro ali no sarcófago é do faraó, né? Sarcófago, como é que é? Colocava ouro no túmulo, etc. Se a família pudesse fazer isso, tem gente que pode. Agora tem gente que não tem condição nem de cair morto, não é assim que fala? E aí, né, assistência social, mas enfim, nisso aí ainda há diferença. Mas a 7 palmos, ou aonde a pessoa estiver, ali toda a diferença acaba. Só que, como eu disse, pós isso, há ainda uma diferença muito maior. Só que o rico foi descobrir isso só depois, quando ele chegou lá do outro lado.
Quando ele chega lá do outro lado, que ele percebe que que ele continua vivo, quando ele chegou lá do outro lado e ele percebeu que tinha passado a outra vida, é como se ele tivesse passado apenas por uma porta, né? É como se ele tivesse passado apenas por uma porta. Aliás, sobre a porta, Jesus falou: eu sou a porta, porfiai por entrar na porta estreita, porque apertado, né, é a porta, e apertado e espinhoso é o caminho que conduz para a vida, e poucos há que encontram. Mas a porta larga e o caminho espaçoso, muitos vão conseguir passar, é por esse caminho, caminho espaçoso, largo, cheio de maravilhas, cheio de prazeres, e a porta é larga, cabe muita gente, mas muitos é que vão conseguir passar por esse caminho. O caminho estreito, poucos há que o encontram, é assim que a Bíblia diz. Então, porta, Jesus falou caminho, depois Jesus disse que tem uma porta. Então, o rico provavelmente não sabia que ele tinha que passar por essa porta. Provavelmente esse homem não tinha conhecimento, e se tinha, e se alguém falou com ele, ele simplesmente desvalorizou esse conhecimento, ele não se importou que tinha uma porta para passar, ele não estava nem aí com a porta, ele simplesmente viveu a vida dele. Mas os dois passaram pela porta. Do outro lado, que passou na porta larga, no caso do rico, encontrou tudo o que a gente viu aqui no texto. O que usou a porta estreita, que é o Lázaro, estava perto de Abraão. Algumas traduções, a maioria das Bíblias de vocês diz seio de Abraão, né? A minha está escrito próximo a Abraão, perto de Abraão. O lugar onde nós chamamos, teologicamente, nós chamamos de paraíso. Jesus disse para o ladrão na cruz assim, ó, haviam dois ladrões, um bom ladrão e um mau ladrão, amém? Não amém, né, gente? Não amém, né? Um bom ladrão e um mau ladrão. Não tem bom ladrão, todo ladrão é ruim. O que rouba R$2 só é bom ladrão. Não, ele roubou R$2, mas ele é ruim ladrão também. O ladrão ali foi bonzinho, pelo menos ele não atirou. Não, ele foi mal, ele não atirou, mas foi ruim assim mesmo, né? Haviam dois salteadores do lado de Jesus. Os dois mereciam estar na cruz. Os dois fizeram por merecer, por estar por receberem um madeiro, receberem a pena de morte. Jesus inocente, mas aqueles dois homens, eles eram malfeitores. Aqueles dois homens eram dignos de receber a pena de morte, tanto é que receberam. E eu estou dizendo isso, às vezes alguém pensa assim: mas talvez ele tenha sido injustiçado, igual Jesus foi, porque Jesus morreu injustamente, Jesus morreu na cruz mesmo sendo inocente. Aí alguém pode pensar: mas esse homem também foi inocente para a cruz. Não, irmãos, ele não foi inocente para a cruz. Ele, ao falar com Jesus, ao falar com o outro salteador, o que ele disse? Ele disse: você não tem vergonha? Nós fizemos por merecer estar aqui, mas esse homem é justo. O que ele fez para estar aqui? Ou seja, ele confessou as más obras que ele tinha, ele reconheceu, ele fez uma avaliação e reconheceu, ele falou assim: realmente essa cruz aqui é o meu lugar, eu tinha que estar aqui mesmo. Ele reconheceu isso. Não era bom, ele não estava ali injustamente, ele era digno, era o que ele merecia, era aquela cruz. Não era o bom ladrão. Só que ele vira para Jesus, depois de reconhecer, ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus responde? Na verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Depois de fechar os olhos, qual é a porta que ele encontrou? Jesus, que é a porta da salvação. Do outro lado ele encontrou Jesus e foi salvo, porque foi liberto dos seus pecados e teve a sua vida naquele momento, seu pecado naquele momento perdoado. Ele pegou a porta no último segundo, ela estava fechando. Mas essa mensagem depois você precisa enviar para uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Aquele homem conseguiu,
chegar na porta no último minuto. Aquele homem conseguiu na última hora, né? Ele estava quase dando os últimos suspiros. Ele ainda morreu bem depois de Jesus. Você que conhece a história ou o texto bíblico, você sabe que quando os soldados chegam, já estava anoitecendo, ia chegar no sábado, né? E aí a Bíblia diz assim, para que os corpos não ficassem lá no pôr do sol, né, para o sábado, os soldados vieram, quebraram os ossos daqueles salteadores para eles morrerem mais rápido. Chegaram até Jesus, viu que Jesus estava morto. Para conferir se Jesus estava morto mesmo, o que o soldado fez? Atravessou a lança, não foi? Aí, como Jesus não mexeu, não teve reação nenhuma, né? Saiu água e sangue. Não, ele está morto, não precisa quebrar os ossos. Para se cumprir o que tinha dito o profeta, nenhum dos seus ossos será quebrado, para que se cumprisse a palavra de Deus. O soldado chega, Jesus já estava morto, mas aquele salteador estava vivo ainda, porque ele não sofreu fisicamente tanto quanto Jesus sofreu, porque ele não derramou tanto sangue quanto Jesus tinha derramado. Jesus morreu até pelo excesso de derramamento de sangue que ele sofreu, mas os homens ainda estavam vivos. Após a morte de Jesus, aquele homem morre também e encontra com Jesus lá do outro lado, aleluia, e lá ele pôde saber de fato quem era aquele que o salvou, aquele que estava sendo chamado de rei dos judeus. Nós um dia também encontraremos Jesus e o veremos face a face, aleluia, nós o veremos face a face. Mas aí, irmão, Lázaro chegou do outro lado, o rico também. Aí a Bíblia diz assim, que o rico, quando chega lá do outro lado, ele está queimando, ele está ardendo de uma forma tão terrível, que ele vira para Abraão, ele fala do outro lado para Abraão, e ele diz assim: pai Abraão, peça para Lázaro molhar pelo menos a ponta do dedo, e me resfriar a língua, porque eu já não estou aguentando isso aqui, é muito tormento. Pede ele para, pelo menos a gotinha de água. Não tem como passar daqui para lá e daí para cá. Abraão responde: então faz um negócio. Ele fez uma coisa que muito crente não faz. Ele fez uma oração, porque isso é uma oração, é um pedido. Ele fez uma oração. Ele falou assim: mande alguém, manda lá. Alguém não, ele falou Lázaro, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Ele falou assim: manda Lázaro então ir lá e avisar os meus irmãos. Na minha casa tem 5 irmãos. Eu não quero que os meus irmãos venham para cá, não. Vai avisá-los lá do que tem desse lado aqui. Vai lá, avise eles, para que eles não venham para cá. Aí agora chega no coração da mensagem, chega no cerne da mensagem. Qual foi a resposta para o rico? Ele falou assim: não vou enviar o Lázaro. Lá eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eu pedi para vocês repetir. Memorizaram? Diga comigo: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Essa que foi a resposta. Não, eu não vou enviar Lázaro. Eles têm Moisés e os profetas. Eles que ouçam Moisés e os profetas. O que neste caso Abraão está dizendo? Abraão está dizendo o seguinte: olha, Moisés aí no caso é a Torá, hoje o que nós chamamos hoje de Pentateuco, Gênesis, Êxodo. Tem crente aqui hoje, gente? Como é que é? Gênesis. Vocês são uma benção mesmo, é povo que gosta da escola dominical, parabéns para vocês. Isso aí, lê Bíblia, né? Gênesis, eles têm lá a Torá, eles têm Moisés, e eles têm os profetas. Os profetas não vou pedir para vocês falar não, que eu não sei se eu vou bater palma para vocês, aí não vou nem pedir para vocês falar, né? Eles têm, eles que ouçam, ou seja, eles lá têm este livro aqui, ó. Eu não vou enviar Lázaro para ir pregar para eles.
Eu não vou mandar Lázaro sair aqui dos mortos, ressuscitar, ou aparecer em espírito, ou aparecer num sonho, ou aparecer fisicamente. Eu não vou fazer isso. Eles têm a lei e os profetas, eles têm Moisés e os profetas. Eles é que ouçam Moisés e os profetas. Eles é que ouçam essa palavra aqui, olha. Se eles não quiserem vir para cá. Como que retrucou o rico, irmão? Como é que o rico argumentou? Ele falou assim: Senhor, pai, né? Pai, no caso. Falou assim: Abraão, se Lázaro for, com certeza eles vão ouvir. Por que ele disse isso? Porque todos os irmãos do rico conheciam Lázaro. Os irmãos desse homem rico viram Lázaro morrer também. Ele mendigava ali, mas ele era conhecido da família, pelo que está escrito aí. Não é difícil, não tem que interpretar, é só ler, você já consegue perceber. Ele era, o Lázaro era conhecido da família. Eles vão ouvir Lázaro: envie Lázaro para os meus irmãos, e diga para eles não virem para esse lugar de tormento aqui, por favor, envie esse homem lá. Falei assim: eu não vou enviar, eles têm Moisés e os profetas, eles que ouçam Moisés e os profetas. Aí o argumento do rico foi o seguinte: não, se Lázaro ressuscitar, ou seja, o que ele quis dizer? Eles sabem que ele morreu, eles vão ver esse homem que antes estava morto, e agora andando lá e falando: olha, aceitem a Jesus, olha, se converta ao Deus de Israel, olha, volta-se para a lei, olha, volta-se para os profetas, olha, volta-se para Deus, porque o irmão de vocês está lá no fogo, lá, ó, queria até um pouquinho de água para a língua. Ele pensou assim: quando Lázaro ressuscitado aparecer lá, eu repito, tá, irmãos, para deixar claro, não é o Lázaro que Jesus ressuscitou de João 11. É uma outra história totalmente diferente. Mas ele pensou assim: quando Lázaro aparecer lá, é claro que eles vão acreditar. Eles enterraram o mendigo e não vão ouvir o que o mendigo está falando. Irmãos, por que isso é importante? Que até certo ponto parece que o rico tinha razão. Até certo ponto parece que o rico tinha razão. Mas qual foi a resposta de Abraão? Não, eles não vão ouvir Lázaro. Observem que Abraão, no caso, esta é a mensagem de Deus, ou seja, Deus dizendo isso. Não, eles não vão ouvir nem se os mortos ressuscitar e for lá pregar. Porque, irmão, tem gente com o coração tão duro, mas tão duro, que nem se levantar alguém dos mortos e vier aparecer aqui, eles vão acreditar, não adianta. Deus sabe disso, irmão. Tem pessoa, e quer que eu prove para vocês isso? Mas como? Não é possível, gente. Porque vocês creram, nós que estamos aqui cremos, não precisou aparecer. Alguém aqui converteu porque um anjo apareceu na sua frente? Às vezes aconteceu. Sério, irmão, se aconteceu, pode falar, não tem problema. Veio um anjo do céu e pregou para você? Não, né? Aqui ninguém. Não sei se tem alguém em casa. A gente ouve testemunho de alguém que falou uma coisa. Não estou dizendo que não vai acontecer, né? Mas ninguém aqui precisou vir anjo para levantar a mão e aceitar Jesus. A gente não precisa, irmão. Alguém aqui precisou, alguém aqui já viu um morto ressuscitar e aí acreditou na Bíblia? Quem já viu aqui, que está na igreja, já viu um morto ressuscitar? Porque se viu, é um privilégio muito grande. E, irmão, compartilha, porque isso realmente edifica a nossa fé. Alguém viu um morto ressuscitar já? Não? Ninguém viu? Ninguém teve essa oportunidade, eu também não tive, né? Eu ainda não tive essa oportunidade. Mas quem crê aqui na ressurreição dos mortos, quem crê que Lázaro ressuscitou, quem crê que o filho da viúva de Naim ressuscitou, você crê? Acredita mesmo? Acredita mesmo? Mas você nunca viu, mesmo assim acredita? Acredita? Acredita, está vendo? Você acredita também, Felipe? Mesmo, nunca viu, mas acredita. Está vendo? É o que Jesus, é o que Deus está falando através de Abraão para esse homem. Não, ele não precisa de que os mortos ressuscitem e vá lá pregar para eles.
E em muitos casos a pessoa tem um coração tão duro que nem se isso acontecer ela vai acreditar. Quem foi que crucificou Jesus? Quem mandou Jesus morrer? Quem direcionou tudo para que Jesus fosse morto? Os sacerdotes, os escribas. Eu pergunto a vocês, quantos milagres os sacerdotes e os escribas presenciaram? Vários. E mesmo assim eles não acreditaram em Jesus. Irmão, tem gente que se vê cair fogo do céu não vai converter, irmão. Às vezes a gente pensa, irmãos, essa mensagem aqui, irmãos, eu ontem estava conversando com uma pessoa, e a gente pregando para alguém, né? A gente pregando para alguém, a irmã falou assim, é igual o Lázaro. Aí ela mencionou essa passagem, eu falei assim, meu Deus, que passagem maravilhosa. Ela não citou esse fato que eu estou mostrando para vocês, mas diante do que ela falou, diante do que eu estava vendo ali ontem, a gente pode ver, irmão, tem gente que não vai converter, nem se cai fogo do céu. E eu pensei um pouco eu fui ler depois que a irmã mencionou e tal, depois a gente terminou a conversa, eu fui ler essa passagem bíblica, e aí eu vi essa afirmação aqui, ó. Está com a Bíblia aberta aí, irmão? Tá? Confere aí, para você entender, versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Tem gente, irmão, que pode ser o maior dos milagres, a pessoa simplesmente não vai acreditar. Eu estava falando dos fariseus, os saduceus, os líderes religiosos. Jesus estava um dia de sábado na sinagoga, e tinha uma mulher assim, ó, entrevada, corcunda. A Bíblia diz que há 38 anos o diabo estava nas costas daquela mulher. Ela estava assim, curvada. Aí Jesus perguntou para eles, é lícito curar no sábado? Pode curar no sábado? Mulher, endireita-se. A mulher, irmão, estava, miserável, numa situação de saúde horrorosa, aquela mulher necessitada, encurvar, aquela mulher deve ter começado a estalar a coluna, né? E ficou reta para a glória de Deus, aleluias. Os simples glorificaram a Deus, os simples deram glória a Deus e aleluia. Os simples acreditaram, porque não tinha como contestar o que estava diante dos olhos deles, não tinha como contestar, estava aqui, ó, no olho, ó. Não tinha como dizer que não. Mas e os líderes religiosos, Pablo? A gente tem que arrumar um jeito de matar esse homem, a gente tem que dar um jeito de prender esse homem, a gente tem que dar um jeito de, não podemos deixar esse homem. Não, eles estavam vendo milagre, irmão, eles estavam vendo maravilhas, que hoje a gente quase não vê, é raro a gente ver hoje. Eles estavam vendo maravilhas e não estavam acreditando em Jesus. E Faraó então? Tem gente que às vezes pensa assim, Deus podia hoje, Deus podia hoje mandar as pragas do Egito. Esse povo está muito ruim, povo pecador, povo que não obedece a palavra, povo que não aceita Jesus. Deus podia mandar as pragas do Egito. Aí Deus manda o coronavírus, a gente fica com medinho, né? Ô, crente Nutella, né? Cheio de medinho. A gente tem um medo necessário, eu já falei do medo necessário, é preciso, né, irmão? Mas tem gente que tem um medo de excesso. A gente fala, se Deus podia mandar as pragas do Egito, ia converter o coração desses homens de coração duro. E Faraó? Faraó converteu alguma coisa porque tinha praga? Converteu coisa nenhuma, irmão. Faraó se dobrou diante do rei de Israel, dizendo só o Senhor é Deus? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, a cada praga que vinha, mais ele endurecia o coração. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 9, endurecerei o coração de quem eu quiser endurecer. Porque quanto mais você alfineta o sujeito, já viu criança brigando em pirraça, dando pirraça uma com a outra? Se você nunca viu, você já foi criança, então você já fez? Criança pirraçando,
E eu ganhei. Não, eu que ganhei. Ô mãe, não é isso? E quanto mais você alfineta, quanto mais você provoca, mais o negócio inflama. É isso que Deus fez com o faraó. Por isso que Deus disse: eu endureço quem endurecer. O cara já tem o coração duro, já é da sua natureza má e perversa. Deus vai lá e vai como se ele estivesse provocando, e mais duro a pedra vai ficando. Não adianta não, irmão. Pode ter milagre, pode ser o que for. O pó da terra se tornou em piolho. Gafanhotos vieram. A gente viu gafanhoto aí, não foi? Estava dando um mês da pandemia. Gafanhotos vêm. Acho que era do Uruguai. Foi do Uruguai, gente, que vê aqueles gafanhotos. E o povo, irmão, cria temor de Deus? Está nem aí, está na churrascada aí, azarando a mulherada, não tendo temor de Deus e fazendo o que tem. Tem nem que está nem aí para nada, não, gente. Você acha, irmão, na grande tribulação, sabe o que a Bíblia diz? Que as pessoas e zombaram contra Deus ao verem essas pragas. Lê lá, eu porque me lembrei do texto aqui agora, não preparei antes, só que o Espírito Santo vai lembrando a gente, né? Do que a gente leu, é assim que a Bíblia fala. Eu não preparei o versículo para mostrar aqui para os irmãos, mas lá em Apocalipse está escrito que vinham as pragas do Apocalipse, que em breve elas virão, e a Bíblia diz assim: quanto mais vinham as pragas, mais eles gritavam e blasfemavam contra Deus. É assim. O rico lá do outro lado, né? Pede Lázaro, põe uma gotinha de água na minha boca. Não pode. Fala para Lázaro então e pregar para os meus irmãos, porque se Lázaro for, eles vão se converter. Converte nada, irmão. Pode ter o milagre que for, mas às vezes a pessoa não se converte, não aceita Jesus. Aleluias. Por isso que a Bíblia diz assim, o autor aos Hebreus replica isso lá na sua carta. Diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como na tentação do deserto. Você está ouvindo a voz de Deus nessa noite, meu querido? Quem está ouvindo a voz do Senhor? Você na sua casa está ouvindo a mensagem do Evangelho? Você está ouvindo a voz do Senhor? Talvez alguém te mandou esta mensagem, alguém te enviou esta palavra. O coração endurecido quando alguém fala de Jesus para você. Coração duro quando alguém prega do Evangelho para você. Mas fulano é assim, fulano é assado. Coração, né, de pedra. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque todos nós um dia vamos passar por essa porta que Lázaro passou e o rico passou. Na hora que a gente abrir a porta, quem vai estar do outro lado para nos receber? Quem vai estar do outro lado para te receber quando você passar por essa porta? Um anjo do Senhor? Ou vai ser o chifrudinho lá na casa dele, hein? Você sabia, irmão, eu fiz essa... Você sabia que o inferno não é a casa do diabo? Só para deixar isso aqui bem claro. Tem gente que acha, Marco, né, que o inferno é a casa do capeta. Mas não é, o inferno não é a casa do diabo. O inferno é um lugar que Deus separou para ele ser castigado. Não é a casa dele. Ele vai ser castigado lá, igual muita gente que se esquece de Deus. Como nós, quem nós queremos encontrar do outro lado? Eu quero encontrar Jesus do outro lado e poder dar um abraço no Mestre. Tem um hino que diz assim: lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e também serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Quem verá Jesus um dia face a face? Aleluia.
A palavra do Senhor nesta noite nos alerta. Um dia nós estaremos encontrando com o Senhor. E aí, voltando um pouquinho aqui no rico e no Lázaro, um viveu uma vida de regalias, o outro viveu uma vida de privação. Apesar de que Abraão, na sua resposta ao rico, falou exatamente isso, mas não é isso que determina o que haverá de uma pessoa lá do outro lado. Porque senão a gente vai dizer o seguinte: olha, os ricos então vão todos para o inferno, e os pobres e miseráveis estão garantidos no céu. E é assim, irmão, que a Bíblia ensina? Não, não é. Isso aqui é apenas uma demonstração de uma situação, da situação que o rico que Lázaro estava passando. Não significa necessariamente que o rico vai para o inferno. Claro que não. Abraão mesmo, Abraão, que está falando na parábola aí no texto, ou parábola ou não parábola, né? Ou fato. Abraão, que está registrado aí no texto, ele era rico ou ele era pobre, irmão? Vocês mesmos respondem para mim. O que Abraão era? Rico demais da conta, riquíssimo. Abraão era muito rico. Abraão, irmãos, nos números de hoje, ele seria podre de rico, um mega fazendeiro. Abraão. E estava lá, no paraíso. A questão não é se teve regalias ou não, não é isso. A questão é viver uma vida com Deus ou uma vida apenas regada nos prazeres deste mundo e na luxúria deste mundo, no pecado deste mundo. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia. Quando Jesus, vou pedir os meninos para me ajudarem. Quando Jesus estendeu a sua mão, você que sabe, cante comigo. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, esse hino mesmo. Quando ele estendeu, um tom acima,